Novamente, então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? É sempre bom falar de futebol, eu gosto também. Embora eu não jogue nada, eu sou um perna de pau terrível. Eu tive um problema sério com o futebol quando era pequeno, tive uma fratura na perna e eu nunca mais quis jogar, né? Tava aí meu primo jogando e aí ele me empurrou. Era criança, assim, criança em qualquer lugar joga bola, né? A gente tava jogando bola na laje de casa, assim, na casa da minha tia, né? E aí ele me empurrou e eu caí de 5 metros de altura. Eu quase morri, né? Então nunca mais quis saber de jogar. Só assisto, só acompanho aí para torcer, tá bom? Beleza, nós vamos então dando continuidade hoje ao nosso assunto. Lembrando que na semana passada eu deixei uma tarefa para vocês lá no Classroom. Eu vou olhar essa tarefa hoje à tarde já, dar uma corrigida nela. Quem não postou ainda, se esperte aí para postar. E nas próximas semanas eu vou passando outras atividades aí para vocês irem fazendo para compor a nota de vocês nesse bimestre, tá bom? Por enquanto é isso. Nós iniciamos na última aula começando o nosso assunto sobre princípios ético-religiosos, lembram, né? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu vou dando sequência. Naquele esquema que eu fiz na última aula, né? Eu vou escrevendo ali no nosso quadro, no Word, daí vocês vão tomando nota dos assuntos também. Belezinha? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí? Sim. Então tá bom. Então vejam só, na aula passada nós iniciamos aqui, né? Todas as religiões possuem princípios que são éticos e que são religiosos. Se não possuíssem princípios religiosos, não seriam religiões, né? Aí falamos sobre ética, vem do grego, ethos, significa o conjunto de atitudes, ações e regras que conduzem o comportamento da vida em sociedade. Aquele trabalho que vocês fizeram no último bimestre, de elaborar um código de leis para ser aplicado na sala de aula, que eu gostei bastante da criatividade de vocês, nós podemos dizer que, se nós colocássemos aquilo para ser aplicado na sala de aula, realmente aquilo seria um código ético. E o descumprimento daquilo seria uma atitude antiética. Vamos dar um outro exemplo. Nós temos a nossa Constituição Federal no Brasil, que é a nossa lei máxima, né? A nossa Carta Magna, a nossa lei suprema, a Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, fazendo no centenário da abolição da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil foi abolida no dia 13 de maio de 1888 e a nova Constituição ela foi promulgada em 1988, depois da Assembleia Plenária Constituinte, que é um dos grandes personagens da política brasileira, que foi Ulisses Guimarães, que comandou todos os trabalhos lá. Enfim, na nossa Constituição tem lá as regras, as normas, tudo aquilo que o povo brasileiro deve seguir em sua vida de sociedade. O descumprimento de alguma daquelas leis pode causar uma atitude antiética. Então, uma conduta, uma ação antiética, ela vem justamente a partir da falta do cumprimento da lei e depois disso, pela natureza daquela atitude. Vamos dar um exemplo. Pode não estar dentro da lei, mas pode ser uma atitude antiética. Dar um exemplo. Você está no ônibus, uma pessoa vai descer do ônibus e você vai sentar no lugar dela, né? A pessoa levantou, a carteira dela caiu do bolso, assim, no banco. E você viu a carteira da pessoa, e você abriu a carteira e tinha ali, não sei, uns 10 mil reais em notas de 100 e 200, que agora tem nota de 200. Nem a de 100 eu vejo, de 200 agora, meu Deus do céu. Aí você viu que na carteira da pessoa tinha 10 mil reais em notas de 100 e 200. Qual seria a atitude ética? Seria você pegar aquela carteira e devolver para a pessoa. Ah, professor, mas a pessoa já desceu do ônibus. Então, olha na carteira, pode ter uma identificação, né? Tem a identidade da pessoa, pode ter um número de contato, você tem como devolver. Ah, mas achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Tudo bem que a pessoa achado não é roubado, mas
você sabe de quem é, você sabe quem perdeu. E se aquela pessoa precisa daquele dinheiro para dar de comer para os filhos, para pagar uma conta, para pagar um aluguel, alguma coisa assim. Então, não devolver seria uma atitude antiética, mesmo que você sabe que você não está roubando, mas você também sabe que aquele dinheiro não te pertence. Então, a ética, pessoal, a prática da ética, ela leva muito em conta também um reflexo daquilo que nós somos em nosso dia a dia, tá? Da atividade que nós, das ações, das atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Tá? Isso é bem importante aí de todos vocês terem em mente. Tá? E aí, aqui nós falamos que nós vivemos uma pluralidade cultural e religiosa e que esses princípios éticos eles são variados nas suas explicações. Mas se eu perguntar numa avaliação, qual que é a origem principal de um princípio ético? É aqui, o bem comum, o bem comum da sociedade e dos seres humanos que compõem uma sociedade. Tá? Lembrando que hoje nós temos um destaque especial para a natureza, para o meio ambiente e para a ecologia. Nunca se falou tanto de ecologia, dessas coisas todas aí, como nos tempos de hoje. Né? Talvez, se tivesse começado a falar um pouco antes, talvez nós não teríamos tantos problemas como temos hoje, relacionados à natureza, ao meio ambiente, etc. Tudo isso daí. Tá? É um pouco mais ou menos disso que nós falamos. Bom, e aí eu acho que encerrei a aula com vocês falando aqui sobre as religiões ocidental e oriental, ocidentais e orientais. Lembrando que religiões ocidentais são todas aquelas que são monoteístas e tiveram origem com o personagem Abraão. Então essas religiões são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E as religiões orientais são aquelas que têm maior relação com o Extremo Oriente e com a Ásia e com alguns países da África. Só para vocês terem essa dimensão bem gravada. Vou colocar aqui no Google, já está no Google aqui, vou colocar aqui no Google o mapa mundi. Só para vocês verem uma coisa. Vou pegar aqui vou salvar essa imagem aqui. Eu vou abrir ali para vocês verem. Só para ter uma... Peraí. Só uma monta aqui. Espera só um pouquinho. Só para vocês terem essa dimensão aqui das regiões, né? Vejam só, aqui nesse mapa mundi a gente consegue ver bem essa questão. Opa, ali sou eu. Então, as religiões chamadas de ocidentais, o que a gente pensa? A gente imagina que por ocidentais é tudo aquilo que está desse lado para cá. Né? A gente imagina que daqui para cá tudo ocidental, daqui para cá tudo oriental. Melhor, daqui para cá, né? Da Europa para cá tudo oriental. Na verdade, não. Ocidental, como eu falei para vocês, se refere ao profeta Abraão, tá? Ao personagem Abraão, que dá origem às três grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Basicamente nessa região aqui, ó, mais ou menos por aqui nós temos toda esta origem, tá? Mais ou menos aqui. E aí, deixa eu aumentar o zoom aqui. Aqui, ó, Israel, Líbano, Jordânia, Síria, mais ou menos aqui nessa região é que surge as religiões monoteístas. Surgem as religiões monoteístas, tá? Podem ver que Israel está aqui, ó, assim amarelo é Israel e aqui é o Egito. Lá na Bíblia fala, né, que o povo ficou 40 anos para ir do Egito para Israel, né? Mas não é tão longe. Como que levou 40 anos? Não, 40 no caso ali é um número simbólico, né? Quer dizer que ficou 40 anos. Mas 40 significa um tempo muito grande, extenso, um tempo de sofrimento, etc.
Aí as religiões orientais, propriamente, aí temos da Índia para cá. Então, a Índia, China, Japão, Coreia, Mongólia, a própria Rússia aqui, um certo pedaço, né? Malásia, Tailândia, Camboja, Mianmar. Então, nessas regiões aqui que nós estamos vendo, que eu estou apontando aqui como se estivesse vendo minha mão, né? Mas enfim, essas regiões aqui são das religiões orientais, tá? Das religiões orientais, o surgimento das religiões orientais. Tranquilo? Bom, vamos continuar então, a partir da aula de hoje. Então hoje é dia, vamos colocar 14 de agosto de 2020. Bom, para nós continuarmos hoje, deixa eu pegar meu material aqui. Bom, o que nós temos? Para a gente lembrar bem, né? Continuando sobre esses princípios. Nas religiões de origem oriental, predominam princípios ligados ao panteísmo. Lembra quando eu falei para vocês sobre o panteísmo? Né? O panteísmo é aquela concepção de que tudo é Deus. Lembram disso, né? Tudo é Deus, o panteísmo. Tudo é Deus, tudo. Seres animados, seres inanimados, tudo é Deus. Então, no panteísmo, nós temos um pouco desta questão aí. Nas religiões orientais, os princípios panteístas, eles são muito presentes. Tá? Qual que é? Principais ideias do panteísmo, só para vocês lembrarem aí. Né? A primeira delas é que Deus está em tudo, pessoas, animais, natureza e seres e objetos inanimados. Tá? E o outro princípio é que o panteísmo identifica o divino como uma força impessoal que permeia tudo e todos. Tá? No caso do panteísmo tem essa concepção. Por isso, vejam só, pessoal, isso aqui é bem importante. Por que o panteísmo tudo é Deus? Aqui está. Né? É uma força que permeia tudo. O que quer dizer permear? Permear quer dizer passar por dentro, permear. Passar por dentro, estar dentro e dar sentido, dar valor. Não que no panteísmo as pessoas pensem assim, meu Deus, não vou nem andar direito aqui com medo que eu pise em Deus, por exemplo. Não é essa a ideia, mas é uma ideia de que a presença de Deus está, não só a presença, mas a essência de Deus está em todo lugar, em todos os lugares. Tá bom? Me faço entender? Tranquilo para vocês? Rauan, Marco, Lígia. Tranquilo, Lígia? Fez uma cara, tranquilo? Fez uma cara preocupada, achei que estava um pouco difícil. Não, mas beleza então. Os demais aí, pessoal, tiverem dúvidas, por favor, abra o microfone aí e vão falando. Isso é diferente, por exemplo, pode falar assim, professor, então é igual aqui no cristianismo, né? Na igreja católica, igreja evangélica, no espiritismo, que a gente fala assim que Deus está em todos os lugares. É diferente. É diferente. Porque no panteísmo, tudo é Deus. No cristianismo, a gente entende que Deus está, o seu Espírito faz uma presença em todos os lugares. É a onipresença de Deus que a gente chama, né? É diferente, porque no panteísmo, aí tem uma questão de energia cósmica, né? Questões cosmogônicas, cosmológicas, etc. É bem diferente, tá? Bem diferente. Por exemplo, no caso aqui das religiões orientais, um exemplo disto é o hinduísmo, né? O hinduísmo que é uma religião da Índia e religiões também de tradição africana. Agora, no caso, por exemplo, do budismo, o budismo é uma religião que não tem especificamente uma divindade a ser cultuada. Tá? Então vejam só, vamos explicitar aqui. Vamos colocar assim. Exemplos de religiões orientais. Então vejam só. Hinduísmo.
possui um caráter politeísta e uma crença na reencarnação, seguindo uma concepção cíclica do tempo. O que é a concepção cíclica do tempo? Isso aí é assunto quando vocês chegarem no que vem. Lá no 9º ano, primeiro conteúdo da nossa aula vai ser sobre concepção cíclica e linear do tempo. O primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar vai ser esse, no ano que vem. E aí o hinduísmo segue essa ideia, que é um ciclo. Você nasce, você vive, você sofre, você morre, e aí o teu ciclo recomeça. E isso vai até você passar por todas as castas que tem no hinduísmo, né? Você ser um brahmane, você ser um kshatriya, você ser e assim vai. Aí nós temos, junto, né, na questão oriental, temos o budismo. E o budismo é uma religião, aliás, alguns dizem que o budismo não é nem religião, que o budismo é uma filosofia de vida. O budismo não tem um culto específico a uma divindade. Por isso, alguns consideram como uma filosofia de vida e não como uma religião. Buda não é uma divindade, mas é o fundador e criador desta corrente religiosa. Os seguidores do budismo seguem os ensinamentos de Buda, mas não o tratam como uma divindade. Isso é unanimidade dos budistas, né? Eles não entendem o Buda como uma divindade. Como o Buda não é um deus, tá? Para vocês entenderem. Ele é um personagem, né? É o fundador de uma religião, tá? Não sei nem se ele queria que fosse uma religião, às vezes nem queria que fosse uma religião, né? Mas ele é o fundador de uma corrente religiosa, e aí as pessoas, por coincidência, o que é algo normal de se acontecer, entendem que ele seria uma divindade, tá? Mas ele é o fundador de uma corrente. E existem alguns escritos do Buda, inclusive, né, que as pessoas até mesmo seguem aí na sua vida, entendem que ela é bem importante. Eu já mostrei para vocês as fotos do templo budista que eu visitei? Não mostrei? Deixa eu achar aqui então. Eu acho que pode enriquecer um pouco Quem está copiando ainda? Tem gente copiando? Eu. Tá, deixa um tempinho para vocês irem copiando aí então. Daí depois eu mostro para vocês umas fotos que eu tenho aqui. Então vejam só, por isso, nas religiões de tradição oriental, a relação com o transcendente está muito ligada, oh meu Deus, ligada aos aspectos da natureza e envolvem culturas, tradições e expressões diferentes das religiões monoteístas, tá? Deixar esses 3 parágrafos aqui para vocês irem copiando. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Eu tive um professor, quando eu fazia faculdade de filosofia, a gente tinha uma disciplina chamada Fenomenologia da Religião, é o nome da disciplina. Aí esse meu professor, que era um padre, muito gente boa, todo ano ele viajava para algum país para fazer pesquisas, porque ele era, né, a área dele é essa área da religião, né? Aí no ano que eu tive aula com ele, 2014, 6 anos atrás, ele foi para a China. Foi para a China fazer China, Filipinas e Mianmar.
Inclusive, deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Eu tinha uma lembrança que ele me trouxe de lá. Acho que sei lá onde é que tá. Enfim. Aí ele foi para esses países, né? Para a China, para o Myanmar, para as Filipinas. E aí ele contou para nós que nas Filipinas é um país que parece que está destoando. O que é destoar? Está muito diferente dos demais países da Ásia. Porque na Ásia você já imagina o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o jainismo, etc. Nas Filipinas é um país muito cristão e muito católico. Quando o Papa João Paulo II visitou as Filipinas, não sei se foi em 99, 97, numa das missas que o Papa celebrou lá, juntaram 5 milhões de pessoas. Nem no Brasil, quando o Papa veio, juntou tudo isso de gente. E aí esse professor dizia que na China, em Myanmar, na Coreia, que ele foi também, até para a Coreia do Norte ele foi. Diz que é a maior burocracia para entrar lá, mas ele conseguiu entrar. Nesses outros países da Ásia, né, China, Myanmar, o Butão, por exemplo, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, aí tem uma ideia de religião bem diferente da nossa. É uma ideia muito mais ligada a aspectos da natureza, do meio ambiente, expressões e rituais que são bem diferentes dos nossos aqui no Ocidente. Bem diferentes mesmo, né? Mas que a gente sabe que acaba fazendo parte de tudo isso daí que a gente conhece também no nosso dia a dia. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? O que foi, Raul? Aconteceu aí? Não, professor, você escreve muita coisa, muito rápido, cara. Nossa. Achei que você já estava no choque, mas não aí. Deixa eu só... Espera só um pouquinho aí. Eu vou... Já volto a compartilhar com vocês. Espera aí. Isso. Estão vendo aí o Word, né? Beleza. Sim. Beleza. Deixa eu achar aqui o que eu quero achar. Então, pessoal, só para vocês, né, explicando novamente para vocês, né? Então a gente vai vendo que esses princípios, né, os princípios ético-religiosos, eles vão mudando, né, de acordo com o contexto, de acordo com a região, de acordo com a questão cultural, né, o caráter cultural de cada religião na sua localização, né, onde ela está, ela vai mudando. É diferente, vamos pegar o exemplo do cristianismo, né? O cristianismo é uma religião presente em todos os países do mundo, praticamente, com exceção de alguns países islâmicos da Coreia do Norte. O cristianismo ele é uma religião que tem princípios universais, né? Baseados tanto no catolicismo quanto no protestantismo. E aí, esses princípios que são universais são baseados na Sagrada Escritura, né? Na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus Cristo, etc, etc. Porém, em cada região, em cada situação, em cada contexto social, ele vai sendo modificado também. Tá? Vai mudando a modificação desses princípios também. Ele vai se transformando.
Só uma última frase aqui, só para encerrar. Vejam só, de todo modo, as tradições religiosas apresentam caminhos diferentes que conduzem a um mesmo fim. A busca humana pela construção de um sentido para a vida e a morte. Então, assim, pessoal, embora os princípios sejam e são diferentes, né, a grande diferença é que todos eles conduzem para a construção de um sentido para a vida e para a morte. Vocês vão ver que isso é a pedra de toque, né? Ou seja, é o elemento basilar, é o que é fundamental nas religiões, é justamente isso, tá? Essa questão aí que nós estamos vendo. Ok? Hoje eu não vou passar nenhum exercício para vocês, não vou passar nenhuma atividade. Na semana que vem a gente continua trabalhando sobre isso daí. E nós vamos, na semana que vem, começar com os princípios próprios de cada religião, tá? Vamos falar sobre o hinduísmo. Pelo menos na semana que vem, vamos falar pelo menos sobre o hinduísmo e sobre o cristianismo, tá? Vamos fazer alguns exercícios juntos ali também. Eu quero que vocês, ao longo dessa semana, vocês vão pensando numa coisa. Vejam só. Quando a gente fala de princípios ético-religiosos, uma das coisas que mais está presente é que os princípios identificam para nós que as diferenças devem ser respeitadas. Diferenças religiosas, de culto, de identidade, diferenças étnicas, raciais, sociais, devem ser respeitadas. E as diferenças, vejam só, isso aqui não precisa nem copiar, mas só para vocês refletirem, né? As diferenças não devem ser obstáculos, mas pontes para a interação e comunhão entre as pessoas. Deixa eu subir aqui, que tem mais coisa para vocês copiarem ali também. E aí, há uma frase de um teólogo, que é o Franz Rinkel-Lammert, filósofo, teólogo alemão, que eu quero que vocês, ao longo dessa semana, vocês pensem nessa frase. Tá? Quando a gente fala de princípios ético-religiosos, independente da religião que seja, nós entendemos que nós não vivemos sozinhos. A nossa vida, mesmo que a gente queira viver isolados do mundo, mas a nossa vida implica também na boa vivência com a outra pessoa, né, em comunhão com outra pessoa, ajudando a outra pessoa também. E aí tem essa frase que diz o seguinte: eu vivo se tu vives. Então pensem um pouco nessa frase ao longo dessa semana, eu vou escrever ela daqui a pouquinho para vocês. E vão refletindo, né? Semana que vem a gente começa a aula debatendo sobre isso. Porque o que quer dizer eu vivo se tu vives? O que isso quer dizer para mim? O que isso significa para a minha vida? Eu, Antônio, vivo se tu vives. Se você vive. A minha vida é condicionada pela sua? O que acontece? É um pouco disso aí também. Tá? Bom, enfim, vamos terminando aqui. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu vou chamar quem eu anotei aqui que estava presente no Zoom, tá? Se alguém não estiver, daí me fale. Se eu não chamar alguém, daí me fale, por favor. Arthur, Daniel, Davi, Eduardo, Gustavo Rogério, Leonardo, Lígia, Marco Aurélio, Maria Clara, Mateus,
Nicolas, Rafael e Rauan. Esqueci de alguém? De mim. Deu flash? Esqueci de mim também, professor. Gustavo deu flash e quem mais? Ana Júlia. Ana Júlia? Beleza. É que às vezes eu peguei no comecinho e daí não vi lá. Tranquilo. Não esqueçam depois também de responder a chamada lá no Classroom, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês as fotos que eu tenho aqui do templo budista. Bom, essa aqui tirei na mesquita islâmica lá de Foz do Iguaçu. Ó. Foi uma burocracia para entrar, mas no final deu certo. No final deu certo de entrar para conhecer a mesquita. As mulheres, quando vão... Só imaginem, estava um calor de 39 graus. Sensação térmica de 42. Ele tem que ir de calça, né? Os homens têm que ir de calça. E as mulheres, quando chegam lá, têm que colocar a burca, né? Que eles chamam. Deixa eu ver aqui. Aqui é a frente da mesquita, né? Aqui são os doces dos árabes que eu comprei lá, mas... Olha, é bom até. E aqui é um templo budista. Essas estátuas do Buda estão por todo lado lá. Essas assim. E aqui do lado, ó. Aqui do lado, né, são vários e vários que são praticamente réplicas, né? São iguais ali que a gente encontra. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Tem esse aqui, ó. E aí, em cada um deles tem uma plaquinha explicando a imagem sagrada do Buda e tal. Então, mesmo, como eu falei para vocês, mesmo sabendo que eles não têm no Buda uma figura divina, uma divindade, mesmo assim há um certo respeito sagrado pelo Buda na religião budista. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Perguntas, dúvidas, questionamentos, traumas, indagações, inquietações? Não? Então tá bom. Então, obrigado a todos pela presença. Uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estudem bastante, mas também se divirtam, que é importante. E na próxima aula a gente se encontra para dar continuidade ao nosso conteúdo. Quem não fez atividade ainda, vai no Classroom e posta lá, que ela é importante para a nota de vocês. Beleza? Valeu a todos, bom final de semana. Até a próxima, grande abraço. Até mais.